se livrar dos óculos? Muita gente sonha em se livrar deles. É possível? Esse é o nosso tema de hoje com o Dr. Newton Tokunaga, diretor do HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto. Dr. Newton, prazer recebê-lo aqui, estar com a gente para falar desse tema. Você que é o diretor, gestor de um hospital, o Hospital Oftalmológico, convive, respira esse universo. E conta, todo mundo gostaria ou tem vontade de se livrar dos óculos? Lelinha, eu diria que nem todo mundo, mas a maioria sim. Eu, por exemplo, sou um usuário de óculos. E desde a minha infância, o meu maior sonho era não usar óculos. Olha que coisa, né? Eu acho que essa questão do óculos, eu acho que não é nem assim por uma questão. Existe que tem gente que tem aquela coisa da estética, mas eu não acho que é isso. Eu acho que realmente você usar o óculos acaba. É uma coisa que você precisa, então é uma dependência. Uma das correções dos erros de refração é o uso de óculos. Então, hoje, milhões ou bilhões de pessoas no mundo necessitam de usar óculos para enxergar bem. E, como eu disse, a grande maioria até gostaria de não usar óculos, mas nem todos vão poder se livrar do óculos. Porque isso aí depende de qual é o problema que a pessoa tem. Sim, por exemplo, no meu próprio caso. Como eu falei, desde criança, meu maior sonho era não usar óculos. Eu comecei a usar óculos desde os 12 anos que comecei a ter uma miopia. Né? Mas o meu pai é míope, meus avós eram míopes, então a miopia minha tem o fator genético. Então, enfim, eu tive que conviver usando para cada ano um aumento de grau. Hoje eu uso 7 graus para corrigir a minha miopia. E é bastante? É muito grau. Mas no meu caso, por exemplo, eu nunca pude fazer a cirurgia, primeiro porque eu tinha que esperar o grau se estabilizar, até meus 18, 25 anos. Porém, na faculdade, eu levei uma bolada num dos olhos. E eu tive um rasgo no fundo do olho. E o que acontece? Foi feito um tratamento com laser para prevenir um descolamento da retina. Então, eu mesmo não poderia fazer uma cirurgia pelo risco aumentado de uma complicação. Então, isso foi uma frustração para mim na época. Porque eu queria que meu grau tivesse estabilizado para mim poder operar. E justamente quase chegando lá, eu levei essa bolada. Você veja que o uso do óculos, então, em criança, em adolescente, assim, ele até chega a ser, de alguma forma, um risco, assim, no sentido de que está na escola. Existem acidentes, então... Com certeza. Os acidentes de esportes, né, com o uso de óculos, eles podem ser graves. Podem causar uma perfuração do olho, por exemplo. Olha isso, gente, eu nunca tinha pensado nisso. Sim. E hoje a gente ouve muito falar, assim, né, que uma das coisas, uma das cirurgias que a pessoa acaba ficando livre do óculos é a cirurgia de catarata. Embora, assim, ela não seja uma cirurgia para eliminar o óculos, ela acaba tendo esse benefício, digamos assim. Como é que é essa história? Mas voltando um pouco das crianças e adolescentes, é bom deixar claro que nessa idade não é possível fazer uma cirurgia de correção de grau, porque eles têm que ter uma estabilidade do grau. As crianças e os adolescentes, eles vão tendo um aumento progressivo do grau, desde que eles tenham uma tendência a ter miopia, hipermetropia, astigmatismo. Né? Então, só é possível você fazer uma cirurgia quando o grau está estabilizado e desde que o grau seja possível essa correção, porque também tem um limite de fazer a cirurgia. Quer dizer, não é só querer. Não você tem que ter uma indicação. Sim, exato. Você tem que ter condição ocular para poder fazer uma cirurgia. Isso é importante falar, porque às vezes a gente pensa, né? Nossa, por que não vai lá e faz a cirurgia? Sim, então, não é bem assim. Não é bem assim.
E no caso das crianças e adolescentes, sendo possível, ela, por exemplo, praticar algum esporte, é possível fazer uma adaptação de lente de contato, tanto em crianças como adolescentes. Eles vão ter uma boa qualidade de visão e com baixo risco de acidentes por uso de óculos praticando esportes. E a lente de contato todo mundo pode usar? Sim, a lente de contato, mesma coisa. A grande maioria pode utilizar. Mas o grande problema de complicações de uso de lente de contato é a falta de cuidado. É você utilizar a lente além do prazo de validade, porque lentes de contato elas podem ser descartáveis. Você tem que fazer uma asepsia, um armazenamento adequado dessas lentes. E muita gente, ao invés de colocar essas soluções apropriadas, colocam no soro fisiológico. Acho que é a mesma coisa, mas o soro fisiológico não vai matar uma bactéria. Entendi. Não vai fazer uma boa limpeza da lente de contato. E aí ela coloca essas lentes nos olhos, ou que já estão vencidas de validade. Ou Porque que a lente vence. Além de vencer, ou seja, você já tem um comprometimento da qualidade. Tá? Ou seja, a lente já está estragada, né? E pode também estar contaminadas. E no caso de você ter um problema de uma baixa qualidade, você pode ter uma lesão na córnea chamada úlcera. Você pode ter uma úlcera na córnea. Nossa, jura? Você pode ter uma infecção até grave, e essa infecção pode levar até uma cicatriz na córnea, levando a um prejuízo permanente da visão. Isso tudo, se a pessoa fizer um uso errado. Exato, sim. Um uso, não tiver uma higiene boa, Sim. Quer dizer, não é uma bobagem, é uma coisa séria. Não é bobagem, mas aí fica aquela questão que a gente chama de economia porca, né? Você quer economizar do lado, mas não sabe que você está detonando com a sua saúde, né? Sabe? Então, barato sai caro, né? Esse sai caro, hein? Esse sai caro, porque não é só o aspecto financeiro, você perder a saúde dos olhos. Sim. E me diz uma coisa, então, quer dizer que toda pessoa, porque a gente olha, a pessoa muitas vezes se queixa, não queria usar óculos, não gosto do óculos, mas também não vai para lente de contato. Sim. É mais por conta aí desses cuidados que a pessoa tem que ser uma pessoa com uma certa disciplina. A lente de contato, ela dá trabalho, na verdade. E a pessoa não quer ter trabalho. E não quer ter trabalho. E outra situação, às vezes a pessoa tem aflição ao uso de lente de contato. Ela não consegue nem abrir o olho para colocar a lente. Tem isso? Tem. E eu recebo muitos pacientes que simplesmente não conseguem utilizar a lente de contato porque tem pavor, aflição de pôr a lente no olho. Jura? Sim. E as lentes de contatos, por exemplo, elas têm que ser trocadas todo dia? Como é que é? Porque hoje em dia está muito moderna essa coisa de lente, né? Tem vários tipos de lente de contato de acordo com a necessidade da pessoa. Vou dar um exemplo. A pessoa vai usar uma lente de contato numa festa de casamento, mas no dia a dia ela não quer usar, ou não precisa utilizar. Não tem sentido ela utilizar uma lente de contato, por exemplo, permanente, aquela que dura um ano, porque ela não vai querer cuidar da lente todo dia. Ela pode usar uma lente descartável de uso diário, um único dia. Tem ela isso? usa um dia e joga fora. Então tem lente descartável que você usa um dia e joga fora. Você tem lentes que você pode usar uma semana, tem lentes de 15 dias até uma lente de um mês. Tem lente que você põe e fica o mês inteiro? Sim. Inclusive a grande maioria das pessoas utilizam essas lentes mensais. Não precisa todo dia pôr e tirar? Não, você tem que tirar todo dia. É que você vai... Eu já achei que a pessoa dormia. Porque assim, você não deve utilizar essas lentes para dormir. Assim, primeiro motivo, você dormindo, você está com o olho fechado, você não precisa enxergar nada. Né? E o olho, ele precisa de um descanso, né, da questão de uso. À noite, é justamente quando você está com os olhos fechados que você tem condição da sua córnea se recuperar no ressecamento, porque não deixa de ser um pequeno trauma em cima da córnea. Você tem um corpo estranho em cima. Então, por mais confortável que seja,
é um tipo de agressão. Então, por exemplo, quando você fala lente de uma semana, lente de um mês, é porque você dali um mês tem que colocar Você vai descartar outra, você vai depois de um descartar, mês. entendi. E não que você fique com a lente e vá dormir com a lente no olho, você só vai tirar depois de um mês. E aí todo dia tira, põe, e tem que ter Exato. essa higiene correta para não Sim, ter esses problemas sim. todos que você mencionou aí. Isso mesmo. Agora você veja a questão do óculos, assim, né? Você comentou que você usa desde meus 12 menino. anos. Acaba que vira um hábito. Eu, por Sim. exemplo, eu comecei a usar o óculos para ler depois dos 40. E que aí a mão começou a ficar curtinha, né? Até fui Sim, lá, você, ai, gente, sou muito chique, Sim. fui atendida pelo Dr. Newton, chiquérrimo, diretor do hospital. Foi muito bacana. E eu comecei, e eu, por exemplo, assim, e conheço outras pessoas nesse caso, nunca usei óculos. Então eu tenho um estranhamento com o uso do óculos, porque eu não fui acostumada a usar óculos. Então é aquele óculos que eu nunca sei onde tá, que tá na bolsa, que tá... Eu acho que essa categoria aí de pessoas que tem esse uso do óculos pela idade é Sim. também uma turma, né? Um pessoal aí que estranha. O óculos causa uma estranheza pela falta do hábito. Sim, você imagina uma pessoa como você, que por 40 anos nunca precisou de óculos. E de repente tem que usar óculos, senão você não consegue ver de perto. Né? E isso realmente... causa, assim, uma estranheza, causa... Então, assim, a vontade de ficar livre é grande. A lente de contato, você trouxe aí, é uma alternativa, é. Mas, no fundo, acho que todo mundo quer ficar livre de vez, falar, quero enxergar e pronto, acabou. Você mencionou, por exemplo, que crianças, existem... Quer dizer, não é qualquer um chegar e falar, quero fazer. Tirando essa questão das crianças aí, como é que é a questão da cirurgia para ficar livre dos óculos? Porque tem várias, por exemplo, eu no meu caso, eu tenho, como é que chama? Presbiopia, Presbiopia. que é a falta de acomodação para você enxergar de perto. Porque a musculatura dos seus olhos perde um poder de acomodação. Então ele não consegue, ele começa a cada vez mais ser difícil você ter o foco de perto. Isso vai aumentando progressivamente essa dificuldade. Que judiação. E para cada ano que passa, aumenta-se um tanto do seu grau, que normalmente nos 40 anos você precisa de 1 grau positivo para você ver de perto, até chegar nos seus 60 anos tendo que usar 3 graus positivos para ver de perto. Ai, que judiação, meu Deus. E vai aumentando, não tem jeito. Vai aumentando até chegar a essa adição máxima de 3. Por exemplo, para isso não tem alternativa, né? Existe uma cirurgia de correção da presbiopia, porém ela não é perfeita. Por quê? Porque a partir do momento em que ela permite a cirurgia que você veja melhor de perto, ela pode tirar alguma coisa da sua visão de longe. Então, você acaba perdendo um dos lados de visão. Você ganha de um lado e perde do outro. E é por isso que ela não é uma cirurgia amplamente divulgada, não pode dizer divulgada, mas não é uma cirurgia amplamente feita. É uma cirurgia, então, que assim, né? A gente, na verdade, a gente só quer ganhar, a gente não quer perder nada. Então, agora, tirando isso, por exemplo, a catarata, que eu até mencionei agora há pouco, ela é uma cirurgia que vem ficando famosa, de alguma maneira, por a pessoa ficar livre dos óculos. Realmente fica livre dos óculos, porque não é o objetivo da cirurgia, né? É muito comum eu receber pacientes que vão passar em consulta, elas não têm catarata, mas querem operar, tirar o cristalino para poder pôr uma lente dentro do olho para não usar mais óculos. Como é que é isso aí? Peraí, vamos por calma, né? Vamos por partes para eu entender. Sim. Na cirurgia da catarata, você... Não, explica melhor. Assim, nós temos então um cristalino
que é uma lente natural que nós temos dentro dos nossos olhos. Então, cristalino é uma lente natural. Natural. É um... Que fica atrás da íris, né? No meio aqui da nossa pupila. Né? Tá. A função do nosso cristalino é dar foco. O cristalino do ser humano tem em torno de 20 graus, para você ter uma ideia. Jura? Ou seja, se eu tirar o seu cristalino e não colocar nada no lugar, você vai ter que usar um óculos de 20 graus, em média, para você poder enxergar. Nossa! Bem antigamente, há mais de 50 anos atrás, não existia a lente intraocular. Você tirava a catarata e você tinha que usar óculos. E o óculos era muito grosso. É verdade. Agora que você está falando, eu estou me lembrando assim, lá atrás, criança, aquelas pessoas mais velhas usavam Sim. uns óculos. Exato. Um negócio absurdo. Agora que eu estou entendendo, é por isso então. Exato. Porque na hora que você tira esse cristalino, você precisa de um substituto. É um cristalino artificial que é a chamada lente intraocular. Essa lente intraocular, bem lá atrás, ela tinha a possibilidade de corrigir apenas uma visão de longe ou de perto. Então, você tinha que usar óculos. É normal você corrigir o quê? A visão à distância. É o que todo mundo gostaria de não depender de óculos para ver longe, mas tinha que usar óculos para perto. Ou vice-versa. Se você corrigisse para ele não enxergar, para ele poder enxergar bem de perto, ele tinha que usar um óculos de longe. E de uns anos para cá, começaram a ser desenvolvidas as primeiras lentes multifocais intraoculares. Isso realmente começou a ser um avanço. Começou com as lentes bifocais, que corrigia longe e perto, mas médio não dava visão. E aí depois começaram a lançar as lentes chamadas trifocais, que eram os 3 focos. Gente, foi uma revolução, né? Foi uma revolução porque isso permitiu, então, que as pessoas pudessem enxergar em todas as distâncias. E numa cirurgia de catarata, onde você tem essa lente, esse cristalino opaco, e você é obrigado a colocar uma lente, porque senão você vai usar um óculos muito grosso, então aí hoje é uma opção do paciente ter um determinado tipo de lente dentro do seu olho para corrigir aquilo que você teria que usar por fora. Agora, essa lente, que é essa lente da cirurgia, Sim. não tem nada a ver com aquela lente que a gente falou, de contato, que põe e Não, tira, porque é outro a assunto. lente de contato, ela é por fora, é em cima do olho. Só o nome que é usado lente. Por isso que chama-se uma lente de contato, ou seja, contato. Ela fica em contato com a tua córnea. E a outra chama-se lente intraocular, dentro do olho. Ah, tá. Essa lente é maravilhosa. Essa é aquela, o sonho de consumo. A pessoa põe e acabou. Agora, isso vai depender também de como está a condição do olho. Porque não há uma lente que você fala, ela vai resolver todo mundo, para todo mundo, colocando uma lente dessa, ele vai ficar bem, vai ficar enxergando? Não, não é bem assim. Por quê? Para a pessoa também enxergar, o olho tem que ter uma condição para isso. Vou te dar um exemplo. Tantas doenças que podem acontecer nos olhos que vão limitar a pessoa a enxergar. Por exemplo, a pessoa tem um diabetes dentro do olho, chamada retinopatia diabética. Ela tem alterações de vasos dentro do olho, tem alterações de circulação do nervo. Então, nessas situações onde você tem uma condição ocular alterada, essas lentes não vão fazer milagres. Entendi. Tá? Quer dizer, não é para todo mundo. Então, a pessoa que enxerga pouco, e esse é pouco, que é só pela catarata, o resto ele tá tudo bem, ele sim, ele tem condição de ter uma boa visão, enxergando tudo com uma lente multifoco. Entendi. Agora, a pessoa quando tiver qualquer outro problema, aí já não dá. Sim, principalmente quando ele tem um problema do fundo do olho, que é a parte de trás do olho, que pode acometer o nervo óptico, pessoas têm glaucoma, que é uma doença de pressão do olho,
que dá uma lesão no nervo, essa lesão é irreversível. Se for num caso em que esteja avançado, ele não vai enxergar. Então, uma lente multifoco, qualquer tipo de lente, na verdade, Não adiantaria. não vai adiantar. Né? E essa lente é uma lente que ela só serve para aquele paciente que vai atrás da catarata ou não? Ou serve para outras queixas? Até um tempo atrás, as lentes intraoculares elas eram indicadas exclusivamente para pessoas que tinham catarata. Mas de um tempo para cá, o próprio Conselho Brasileiro de Oftalmologia ele liberou lentes intraoculares para quem tem graus muito elevados e determinada idade. Por exemplo, a pessoa tem mais de 40 anos, mas ele tem 30 graus de miopia. Nossa, tem gente que tem 30 graus de miopia? Então ele tem um óculos realmente muito grosso, com uma baixa qualidade. Esse paciente, hoje, ele pode então tirar o cristalino, colocar uma lente intraocular para ficar menos dependente do óculos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vai parecer às vezes uma pergunta meio burra, mas não Tá. sou médica, né? Sim. Então vou me dar o direito. O cristalino, pelo que você falou, ele tem essa coisa, ele é responsável pelo foco, Sim, tá? isso. A miopia, digamos assim, em outras palavras, ela mora lá no cristalino? Nesse cristalino, não. Ela não mora lá. A pessoa, por exemplo, o míope, ele tem um cristalino, que, vamos dizer, tem em torno de 20 graus, tá? Mas o que tem a ver isso com o grau da miopia? Não, o grau da miopia é em relação ao tamanho do olho. Quer dizer, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o cristalino em si. Mas ela tirar o cristalino e pôr uma lente resolve a Resolve miopia, porque já que eles não moram juntos? Porque essa lente vai conter o grau. Por exemplo, no meu caso, eu tenho 7 graus de miopia. Então, eu vou estar... Quando eu vou colocar uma lente quando eu operar a catarata, essa lente vai descontar os meus 7 graus. Caraca, então, por exemplo, você é míope. Vou Se dar um exemplo. você fosse operar de catarata, você ia ficar livre do óculos. É só uma conta, por exemplo, uma conta por cima, tá? Só para a gente entender. O cristalino contém em torno de 20 graus positivos. O míope sou 7 graus negativos, tá? Qual vai ser o grau da minha lente para me corrigir minha visão? Seria os 20 menos 7. A minha 13. lente vai ser 13, que eu coloco dentro do meu olho. Gente, é por isso Agora que o povo fala dessa cirurgia. Agora você imagina o contrário. Alguém que tenha hipermetropia, que é um olho menor que o normal, e ele, para corrigir, ele tem que usar um óculos com dioptria positiva. Ele tem outra positiva. Então, um hipermetro de 5 graus positivos, qual é o grau da lente dentro do olho para ele corrigir? 20 positivo mais os 5 positivo. Ele vai ter que usar uma lente de 25 para ele corrigir o grau dele. E tem lente de 25? Sim, tem lentes até 30 graus. Entendeu? Gente, como tem grau grande, né? É uma diversidade de grau. Nossa. Obviamente que existe um limite desse grau. Existe um limite. Exato. Então, como eu estava falando, tem um paciente que ele tem 30 graus de óculos. Dependendo da condição do olho, não vai existir uma lente capaz de corrigir todo o grau dele. Então, por exemplo, o conselho hoje, né, conforme você mencionou, liberou para pessoas que têm graus... Em algumas condições. De você fazer condições. Isso, mas são só algumas. Nós chamamos isso de cirurgia faco-refrativa. Quer dizer, faco é o cristalino, refrativa é correção de grau. Mas são casos específicos de graus altos. Então não é qualquer um fala assim, eu quero fazer a cirurgia de remoção do cristalino, ou seja, cirurgia de catarata sem catarata. Não pode. E que ele não tem essa condição. Isso não é, pelo menos, não é permitido pela lei. Não. Você entendeu? Não. E por que não é, gente? Porque, gente, é um benefício grande. Eu explico para os meus pacientes uma seguinte situação. Digamos, você vê aqueles corredores que não tem as pernas. Ele coloca uma prótese.
e ele consegue correr a 40 km por hora por causa daquela prótese, certo? Não significa, então, que você tem que tirar o seu cristalino, que é normal, para pôr uma prótese, para poder enxergar mais. Você entendeu? Eu então, entendo, assim, você tira uma coisa saudável, saudável, né? Eu acho A que essa questão é a é questão. essa. Você pega uma coisa saudável. Sim, você não tem catarata, mas você vai tirar o cristalino para enxergar melhor? Por outro lado, eu entendo. Você tem uma coisa saudável, então, poxa vida, você vai tirar uma coisa saudável do teu corpo Isso. para colocar uma Exatamente, prótese, um mecanismo de exatamente por esse ajuda. motivo que ele só é liberado em condições especiais, porque o uso de um óculos vai te dar uma visão boa, perfeita. É que não é cômodo. Não é cômodo. É É que isso. assim, para você é diferente, né? Sim. Você é um médico, oftalmologista, diretor de um hospital que vê milhares de coisas. Quer dizer, Sim. você além de ser um médico oftalmologista, você também é diretor de um hospital oftalmológico que Sim. existe ali um universo de Sim. coisas todo dia, toda hora. Mas digamos, né? Você tem lá seu óculos, você tem 7 graus de miopia, desde os 12 anos que você quer ficar livre desse óculos. E de repente existe a possibilidade de você ficar livre dele. Eu entendo que é meio louco você falar, poxa vida, vou estragar o meu corpo, quer dizer, tirar uma coisa Sim. saudável, mas por outro lado vai te trazer uma comodidade, né? Mas é É meio ambíguo, é Sim, meio louco mas isso, é muito né? importante eu frisar uma situação. Toda e qualquer cirurgia tem riscos. Qualquer. Você está abrindo o olho, você está tirando uma parte, um componente do seu órgão para substituir por uma prótese. As principais riscos de uma cirurgia é infecção, inflamação, você pode ter uma hemorragia, e em alguns casos extremos, você pode até ter perda do próprio olho. Dependendo, pode, porque dependendo da condição de saúde da pessoa, por exemplo, pacientes hipertensos, tem pressão alta, diabético, eles podem ter sangramento na cirurgia. Então, isso, são riscos né? da cirurgia. Agora, e não existe, eu estou falando, não existe nenhuma lente intraocular perfeita. Eu te garanto que se eu tirasse seu cristalino, que não tem catarata, que eu já vi, não tem catarata. Não tem, o meu não tem. Seu cristalino é transparente. E eu colocar a melhor lente multifoco que tem no mundo, você vai se queixar para mim. Apesar de você falar, eu estou enxergando tudo, mas você vai perceber que não é a mesma qualidade de visão. É louco essa coisa do corpo humano, né? Você vai o corpo sentar, humano é muito perfeito, né? Você vai sentar, o olho que você não operou e você vai chegar 100% longe, que você tem uma visão de 100%, até é uma inveja boa, mas eu invejo a sua visão 100%, é difícil ter 100 graus nenhum, e você vai pegar o teu outro olho que fez a cirurgia, você fala assim, eu estou chegando 100%, mas não tá legal. Porque imagina algo que é artificial e não é natural, e ela tenta se aproximar o melhor possível de uma eficácia, mas não se compara com algo que é natural, esteja ok. É muito louco essa questão do corpo humano, né? Como os órgãos da gente, o que compõe, por mais que a tecnologia avance, elas não conseguem ser igual, não conseguem ser 100% Talvez algum igual. dia chegue, mas ainda neste não. momento não tem. Ainda existe essa pessoa. Então eu te garanto que você vai ficar triste. Eu Você fala assim, eu estou vendo perto, mas eu acho que era melhor com o meu óculos. Com certeza você ia dizer isso. Olha, eu vou te dizer. De verdade, juro mesmo, né? Não sei quem está ouvindo a gente, eu acho que você me mostrou uma realidade que eu nunca tinha pensado. Eu nunca tinha pensado. Eu tinha sempre essa sensação assim, por que não fazer mais realmente? E essa questão de você não ter
A perfeição da naturalidade, realmente. Porque com certeza você vai querer algo perfeito e não vai existir numa lente intraocular. Não vai ter. Então a sua perfeição que você tem hoje de ver longe, você não enxerga perto, mas a perfeição que você tem de ver longe, você não vai conseguir nem com a melhor lente do mundo. Que coisa, hein? E além disso, uma lente que seja multifocal, por que ela é multifocal? Tem vários focos. Em termos de energia, se eu colocar uma lente que só corrija longe, ela vai estar corrigindo 100% da energia para ver longe. Quando eu estou colocando uma lente multifocal que tem longe, médio e perto, imagina que mais ou menos ela vai dividir a energia em 33% para cada distância. Ou seja, você vai estar tendo uma perda de qualidade de cerca de 33% para cada distância que você vai estar vendo. Entendi. Não sei se você entendeu mais ou menos o que eu estou dizendo. Eu entendi. Então, ou seja, você tendo uma lente que corrija só longe, você vai ter 100%, você vai ver longe, assim como é teu olho. Você coloca um multifoco, é mais ou menos 30% menos de qualidade. Entendeu? Você vai enxergar, mas você vai ver que perdeu alguma coisa. Agora, então, o que você diria? Assim, a indicação sua, como médico, como pessoa, né? Sim. Como usuário de óculos, porque, assim, é legal, você é um oftalmologista que vive a experiência, né? De usar o óculos, isso é bacana, porque você sabe o que quando teu paciente chega e fala, poxa, eu não quero, Sim. é diferente, tem coisas que a gente tem que viver para poder entender. Essa coisa, eu entendo o outro. Você entende Sim. mais ou menos. Agora você não, você vive a experiência do óculos desde criança. Então você tem essa condição de entender o teu paciente. Com certeza. Eu, por exemplo, uma pessoa que tem seus 40 anos que não gosta de óculos, assim, a cirurgia, como eu falei, é muito limitada. Então, uma opção, se ele não gosta de óculos, é a lente de contato. Então, existe lente de contato para que você, desde que você saiba cuidar e desde que você saiba tolerar, porque, como eu disse, nem todo mundo quer cuidar ou não tem a aflição de usar a lente de contato, nessas condições, você vai ter a independência de óculos. Por exemplo, para a pessoa, para a questão da leitura, né? Essa coisa de precisar ler, enxergar de perto. Como é que é? É possível você colocar a lente? Porque para longe não precisa. Então, como é que é? É uma lente que... Existem umas lentes chamadas lentes de contato, bifocais, quer dizer, ela não vai ter grau para distância, mas ela vai ter o grau para perto. Onde você olha para baixo, ela vai permitir que você enxergue. E existe lente de contato também multifocais. Como eu disse, ela vai prejudicar ou vai tirar a tua energia de ver? Não, ela é de uma outra tecnologia. Tá? Não estou falando que ela é melhor nem pior, mas é uma lente que você vai ter uma capacidade visual de ver perto e você vai manter a sua visão de longe. Então dá para pôr essa lente, vou lá no HO, hein? Aproveitar e fazer seu merchan. Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto, chiquérrimo. Ribeirão Preto, região inteira. Pô, tem gente que vem do Brasil inteiro pro HO. O HO é uma referência, né? A gente está falando aqui de N assuntos, mas eu acho importante a gente falar do Hospital Oftalmológico em Ribeirão Preto, que é uma grande referência, né, doutor Nilton? Parabéns! Obrigado, Galinha. Parabéns, porque você não só é o gestor, como é o fundador, e o HO, assim, ao longo... São quantos anos? 18. Atingiu a maioridade. Olha em maio. E olha, nesses 18 anos cresceu muito, conquistou muitos títulos, muitos certificados. Acho legal a gente falar, poxa, a gente está aqui com o diretor do HO, né? Vamos falar primeiro, te dar os parabéns aí e falar um pouco de todas as conquistas. Foram muitas, né, doutor? Foram, graças a Deus, foram muitas conquistas e a custo de muito trabalho e perseverança, e a gente está sempre querendo melhorar, nunca
estamos na zona de conforto. É verdade. E é isso que leva a gente para frente, né? Eu já tive N oportunidades de ver muita coisa ali no HO, desde paciente, de comentários de paciente, até da equipe. Olha, gente, quem não tá ali nos bastidores não imagina, doutor Newton. Os familiares de quem trabalha no HO sabem o cuidado que você, como diretor, como gestor, tem com a equipe. Mas a equipe, desde os médicos, dos cirurgiões, até a turma da enfermagem, os técnicos, o pessoal de recepção, é um tratamento tão diferenciado com todo mundo que trabalha ali, que eu tive a honra e o privilégio de conviver de perto com essas pessoas e ver. Eles amam o HO, né? E Eles isso é têm muito ali como uma importante família, para né? você gostar do que faz e de você gostar de onde você está, né? Isso é muito importante. Gostar das pessoas que você convive, isso é importante. E reflete lá no paciente, né? Ah, sim, eles percebem que é né? diferente. Lá é diferente, o HO é diferente, sim. E eu quero te dar os parabéns, Obrigado, porque isso aí é Daniela. você, é sua alma, é verdade. É você que trouxe isso para o HO, porque ali não é só um hospital, é um hospital, Sim. mas ali, além de ser um hospital. Bom, primeiro que você chega ali, eu tô chocada você falar que tem 18 anos, porque parece que inaugurou ontem. Gente, uma limpeza, tudo novinho. Tudo isso é carinho, né? O pintor não sai de lá, Não. vai virar até, já vê quase funcionário. Gente, parece que foi feito ontem. Olha, você está de parabéns, Obrigado. realmente. Bom, mas voltando, então, eu vou pro HO, eu vou tentar essas lentes aí. Sim. Você sabe que eu fiquei curiosa agora? Porque realmente, eu vou te dizer, eu tenho aquela coisa de põe o óculos, tiro o óculos. Antigamente, eu acho que o óculos para leitura era aquele óculos que era a hora que você ia ler, que você ia descansar, que você ia dormir, a hora da leitura. Hoje, na modernidade, a gente vive com o celular na mão. Sim. Então, você lê o tempo todo. Sim. Então, eu acredito que numa outra época que não tivesse um celular, eu ia ler um jornal, uma revista, numa situação X. Hoje em dia, não. Eu estou aqui conversando com você, dali a pouco eu tenho que ver uma mensagem. É o dia inteiro você com aquele telefone na mão e aquilo vira uma loucura, né? De põe óculos, tira óculos, põe óculos, Sim. tira óculos. E é por isso que, no caso das pessoas que realmente têm catarata, aí que ocorre. Ele tem, então, essa cristalino opaco. Ele não está enxergando. Entendi. Então, nós temos que fazer uma coisa para ele melhorar a visão. E o que tem de mais avançado são as lentes intraoculares. Como eu disse, não se compara com o cristalino natural, mas é o que de melhor tem. E, no caso, aproveita-se para tirar essa catarata e colocar uma lente mais adequada para que ele quer. Se não depender de óculos, desde que ele tenha condições, podemos colocar uma multifoco. Ele vai ficar satisfeito. Por quê? Quando ele foi operar, ele não estava enxergando. É esse detalhe. Se eu for te operar, Lelinha, com 100% de visão, você não vai ficar satisfeita com a melhor lente do mundo. Agora, aquela pessoa que está vendo vultos, enxergar 100%, mesmo que eu digo com essa qualidade que não é de um cristalino natural, mas ele vai estar enxergando. E vai estar enxergando o seu 100% dele e ele vai ficar muito feliz. Você tem razão. Não é verdade? E você me convenceu. Aí houve o quê? Uma necessidade. E nós estamos aproveitando essa tecnologia para pôr uma lente que ele fique satisfeito. Infelizmente, essas lentes chamadas lentes premium, alguns não vão poder colocar, pelos motivos da questão da condição do olho. Ele pode ter uma doença degenerativa lá dentro do olho, que uma lente multifoco, além de não melhorar, pode até piorar. Né? Se você colocar uma lente multifocal em alguém que tenha problema no fundo do olho, glaucoma, uma degeneração, a visão dele vai ficar distorcida. Quer dizer, ao invés dela melhorar, vai até piorar. Então, para cada caso, você vai ter o seu
estudo para ver o que é mais adequado. Amei, adorei, viu? Saí desse bate-papo diferente de como eu entrei. Bom. Eu acho isso muito legal. É essa condição que a gente, numa conversa com alguém que entende, que tem conhecimento do assunto, né? No seu caso aí, que vive aí esse universo, é um médico, conhece tecnologia. Você falou coisas muito importantes. E isso é o meu dia a dia dentro da minha sala de consulta, é orientar, trazer a pessoa o conhecimento, porque ela vem de um jeito, com um pensamento, e a gente esclarece, ela sai sabendo o que é a realidade. E eu vou te contar uma coisa que eu nunca te falei, eu vou te contar aqui agora. Ó, isso aqui é verdade, eu nunca falei pro Dr. Newton, a gente se conhece tem um tempo já. Uma vez, há muito tempo atrás, eu nem te conhecia, eu não conhecia ainda. Esses dias a minha mãe que comentou, falou para mim, você lembra aquele médico assim, assim, assim? Aquele médico que foi indicado por aquele outro médico é o Dr. Newton. Eu falei, o quê? Mas espera aí que eu vou esclarecer. Em algum tempo atrás, alguns anos atrás, isso já tem um tempo, a minha mãe, quando começou aí ter os problemas de visão e começou a usar óculos, tem um tempo já que ela começou a usar óculos, essa coisa da idade aí, né, do óculos para leitura. E desde então, ela começou a questionar essa coisa, como é que tem que usar, se tem uma cirurgia, se não tem. Ela foi paquerando esse assunto. E um médico de muita confiança dela, um dia ela foi perguntar e ele disse, você em Ribeirão Preto, você vai procurar um médico. Ele se chama Dr. Newton Tokunaga. Se ele te disser que você pode operar e colocar a lente que você quer, opere. Se ele te disser que não precisa, siga a orientação dele, porque ele vai ser muito honesto e sincero com você. Então é isso, eu nunca te contei isso, até porque eu não sabia, soube há pouco tempo atrás, que essa indicação tão, como é que eu vou te dizer, uma indicação de uma pessoa correta, uma pessoa séria que vai orientar, dar uma boa orientação, uma orientação correta, séria e honesta. E não sei se você se lembra que eu examinei sua mãe há alguns anos atrás e eu disse que não era para operar. É verdade. Você lembra? E depois disso, você sabe que ela se lembrou? E realmente, nós fomos lá... E você estava com ela. Eu estava assim, junto. Você não tem catarata ainda suficiente para me indicar cirurgia. Por essa questão, ela ia operar, vamos dizer, tirar o cristalino que não estava tão opaco, e ela poderia reclamar que a visão não estava tão boa assim quanto ela imaginava que pudesse ficar. É isso mesmo. Por isso você é o Dr. Newton Tokunaga. Obrigado. Tão querido, uma pessoa tão respeitada. Amei, amei. Obrigado. Espero que as pessoas gostem, porque eu saí diferente do que eu entrei nesse bate-papo. Que bom. Foi maravilhoso. Obrigada pela sua Obrigado presença. Eu pela oportunidade. Mais uma vez de estarmos juntos. E já fica o convite para a próxima. Tá aceito já. É isso aí. É o Lelinha Cast para você, trazendo semanalmente um conteúdo de qualidade, muita informação, dicas importantes, com os mais renomados profissionais. As pessoas que fazem a diferença, gente que vai contar para a gente o que a gente deve, como e onde e como fazer o melhor. É o Lelinha Cast toda semana para você.